Gênesis 1, verso 26 até o verso 28. Diz assim: E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? O século XX, ele testemunhou uma mudança significativa no conceito de família. Alguns especialistas, avaliando essa mudança, avaliando toda essa transformação, têm definido hoje que não é mais a família antiga, mas sim a família moderna. E esta família moderna, de acordo com esses estudiosos na área familiar, ela se define por algumas características. Primeiro, é uma família flexível e tolerante. O que seria isto? É uma família onde os seus membros respeitam as particularidades de cada um dos seus integrantes e eles não se prendem a um esquema pré-estabelecido de papéis tradicionais, como pai, mãe, filho e filha. Nesse conceito de flexibilidade e tolerância, em muitos momentos quem provê para a família deixa às vezes de ser o pai e se torna a mãe. E em muitos casos, enquanto a mãe vai ao trabalho, o pai fica em casa e cuida da casa, cuida da educação dos filhos e das demais atividades domésticas. Interessante que ainda nesse contexto se percebe que também há uma mudança na perspectiva dos filhos. Há filhos que não mais, num determinado momento, saem logo e se casam. Mas nesta família flexível, há filhos que estão com 40, até um pouco mais de idade, e eles ainda continuam dentro de casa, usufruindo de todo o ambiente com seu pai, com a sua mãe. E você pergunta, há planos de se casar? E ele diz, não, está muito bom assim. Uma segunda característica desta família moderna é que todos que fazem parte dela têm iguais responsabilidades. Como, por exemplo, a divisão de tarefas. Todos têm a mesma responsabilidade. Não é um que lava os pratos, não é outro que lava as roupas, não é outro que vai ao trabalho. Eles se dividem. E essa divisão de tarefas, ela abarca todos aqueles que têm capacidade. Ainda nessa questão das responsabilidades, nós percebemos ainda, de acordo com esses estudiosos, que não mais os pais são instrutores dos filhos, mas os filhos em determinados assuntos se tornam instrutores dos pais. Quer um exemplo? Tecnologia. Você já viu um garotinho desse tamanho ensinando para o pai a usar o celular? Outro dia achei engraçado isso. Um garotinho mal saiu do colo da mãe e já estava ensinando a mãe a como utilizar o celular. Esta família moderna, ela tem ainda uma outra característica. De acordo com esses estudiosos, esta família ela é heterogênea, ou seja, o laço afetivo é mais importante do que o laço sanguíneo. Talvez isto, porque com a quebra de paradigma em relação ao divórcio, cresceu-se o número de separações
e a consequente ação dos cônjuges de refazer a sua vida. E em muitos casos, ambos refazem a vida trazendo os seus filhos, trazendo heranças da sua família anterior. E aí então se considera irmãos, não necessariamente aqueles que são de fato irmãos sanguíneos, mas irmãos que cresceram juntos, que se relacionam debaixo do mesmo teto. Essa família heterogênea, ela ainda se destaca por uma outra característica, que é o crescimento e o crescente número de famílias homoafetivas. Interessante que desde 2011, quando o Supremo Tribunal ele reconheceu a legitimidade das uniões homoafetivas, né? Isto cresceu e este perfil de união estável, ele cresceu a tal ponto de dar aos companheiros os mesmos direitos que alguém que se casou no cartório conforme o modelo tradicional. Em outras palavras, a família moderna, ela não tem como primeira preocupação, quando começa, ir ao cartório para fazer ali o seu casamento no civil. Em muitos casos, ela faz assina um outro compromisso, e isso ao longo do tempo vai dando a esse casal, a essa família, os mesmos direitos que são reconhecidos àquele outro que casou-se no modelo tradicional. Interessante ainda, dentro dessas características, que esta família moderna, ela também é descrita como famílias pequenas, formadas por casais que em alguns casos, para não dizer muitos casos, eles se prendem a 1 ou 2 filhos no máximo. Você se lembra antigamente? Lá em casa, 7 irmãos, se todos estivessem vivos. Hoje, você pergunta para alguns se eles pensam nessa mesma quantidade e a resposta é completamente diferente. É interessante que muitos se surpreendem comigo e com a Cléria. Nós temos 18 anos de casado e não temos filhos. E a pergunta de muitos, quando escuta essa quantidade de tempo, né, vocês não pensam em ter filhos? E aí a gente precisa dar toda uma explicação, que eu não acho ruim. Então, as famílias, elas têm tido essas características. São famílias mais voltadas para a tecnologia, até porque nós estamos imersos neste ambiente tecnológico do nosso século. E isso tem os seus prós, mas também tem os seus contras, tem as suas vantagens e desvantagens. Mas a pergunta esta noite é a seguinte: como a Bíblia, ela apresenta a família? Como a Bíblia apresenta o casal? E o texto que nós lemos ainda há pouco, ele vai trabalhar um pouco dessa resposta. Como a Bíblia, como Deus, ele apresenta o casal. Veja, há uma citação da irmã White, e ela está no livro Patriarcas e Profetas, lá na página 44, e ela escreve algo muito interessante sobre Gênesis 1. Ela diz o seguinte: o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior, como no caráter. Cristo somente é a imagem do Pai, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Interessante que nessa citação,
A irmã White começa dizendo que o homem, e aqui não é apenas homem no contexto do sexo masculino, mas no contexto de humanidade, homem e mulher, ela diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tanto na aparência exterior, como também no caráter. O que isto significa? A aparência exterior nos dá uma ideia quando nós olhamos para a figura de Cristo, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus. Mas, quando nós observamos um pouco mais perto o caráter de Cristo, é possível compreender melhor como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus na questão do caráter. Ou seja, o homem, quando saiu das mãos de Deus, ele tinha os seus apetites e paixões sob o domínio da razão. Ele era alguém santo e feliz. Ele estava em perfeita obediência à vontade de Deus. Pense comigo. Imagine esta cena dentro de uma família. Imagine essa descrição na figura do pai. Imagine essa descrição na figura da mãe. E por extensão também na figura dos filhos. Homens e mulheres que são semelhantes ao Pai, que são semelhantes a Deus, que são semelhantes à Trindade, no caráter. No caráter. Interessante que ainda aqui na descrição de Gênesis 1, diz ainda que o homem deveria ter consigo domínio. Então, a imagem de Deus, ela também pressupõe esta característica que o próprio Deus compartilha com seus filhos. Veja comigo aqui, o verso 26, diz assim: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos. Em outras palavras, o homem tinha consigo uma responsabilidade de cuidado, uma responsabilidade de usufruir daquilo que Deus havia lhe concedido na natureza, no ambiente onde ele estava, mas com responsabilidade, com cuidado e também com zelo. Normalmente, quando hoje nós ouvimos essa palavra domínio, para algumas pessoas ela soa até como um tipo de arrepio, um tipo de repulsa. Mas, na sua ideia original, ter domínio significava cuidar, significava zelar, significava não fazer do outro um servo, um escravo, mas exatamente procurar fazer com que o outro pudesse ter toda a condição para ser feliz, para estar bem, para estar em paz. O homem foi colocado nesse sentido como um representante de Deus diante dos demais seres criados. E você sabe que a primeira imagem que uma criança ela tem de Deus é a imagem do pai e da mãe. Isto é algo inconsciente. Mas a primeira ideia que ela forma de quem é Deus na mente infantil é a maneira como ela enxerga a seu pai e a sua mãe. Então, se seu pai é amoroso, se sua mãe é gentil, ela criará uma imagem de Deus como? Exatamente assim. Mas se o pai é agressivo, se a mãe é irritadiça, se o pai é descontrolado emocionalmente e se a mãe não consegue ser paciente, a imagem que essa criança poderá gerar de Deus será exatamente esse tipo de pessoa. Interessante ainda que, como representante de Deus diante dos demais seres, o homem deveria usufruir desses recursos para a sua sobrevivência, mas fazer isso, como dissemos antes, com responsabilidade.
Agora, como ainda o homem foi criado? Como a família se originou? Ainda aqui no verso 27, diz assim, deixe-me ver aqui. No verso 27, homem e mulher os criou. Então, não apenas a imagem de Deus, mas o texto destaca que há uma distinção sexual. Aqui, as duas palavras para homem e mulher são traduções de adjetivos hebraicos que indicam uma sexualidade diferente. Então, o homem sai das mãos de Deus, a família sai das mãos de Deus, o casal sai das mãos de Deus com uma distinção sexual. Isto é notório, isto é bem patente aqui no texto bíblico. Interessante que o substantivo masculino aqui seria zakar, que dá a ideia de alguém que se representa pela masculinidade. A família criada por Deus, ela se inicia com a junção de um homem e uma mulher, e não o contrário. Mas ainda no verso 26, nós observamos uma outra característica. O texto diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem e conforme o quê? A nossa semelhança. Eu pergunto, esse nossa, ele pressupõe apenas um? Ele pressupõe o quê? Mais de um. Interessante que quando nós vamos para João capítulo 1, ali descreve a nós de que a criação se deu pelas mãos do Filho, pelas mãos de Cristo, em unidade com o Pai. Mas quando nós observamos Gênesis 1, verso 2, ali está a figura de quem? Do Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Em outras palavras, o homem foi criado em unidade. Quando Deus ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, o texto está querendo mostrar para nós de que já sai das mãos de Deus o ser humano com essa necessidade de viver em unidade. Deus é unidade. Deus vive em unidade. E se o homem foi criado à sua imagem e semelhança, ele também traz consigo essa necessidade de estar vivendo em unidade uns com os outros. Você já percebeu como é difícil às vezes para nós vivermos sozinhos? Você já ficou sozinho alguma vez? Você já passou por um período da sua vida onde você esteve sozinho? Sabe, queridos, existem pessoas que têm uma predisposição a viver sozinho. Mas mesmo aquele que tem esse tipo de predisposição, ele não consegue passar a vida inteira sem estar em contato com outra pessoa. Eu digo a vocês, eu não consigo me imaginar vivendo sozinho. Por que isso? Porque Deus não nos criou para ser ilhas. Deus não nos criou para vivermos isolados. E nós precisamos olhar isto com muito carinho, porque é agora que nós estamos definindo se lá na ponta nós vamos terminar a vida isolados ou se nós vamos terminar a vida associado com outras pessoas, vivendo em unidade com outras pessoas. Eu gosto de lembrar da história daquele rei lá do Antigo Testamento, quando na sua descrição final diz assim, que ele foi sem deixar saudade. Você lembra desse rei? Pois é, ele foi sem deixar saudade. Em outras palavras, na ponta de sua vida, ele não conseguiu viver em unidade.
E esta é uma necessidade natural que todos nós temos. A igreja preenche um pouco desse lado da sociabilidade. O trabalho também oferece um contexto para preencher isso, mas nada preenche isto como o ambiente familiar. Nada preenche esse senso de unidade, esse sentido de unidade, como o relacionamento conjugal, como o relacionamento dos pais com os filhos, como o relacionamento sanguíneo. É incrível isso, porque se você tira de uma criança a oportunidade dela crescer com os seus pais, ainda que ela cresça num ambiente amoroso, agradável e tranquilo, mas ela sempre vai se questionar ou vai se perguntar: onde está o seu pai, onde está a sua mãe? É incrível isso. Ela sempre vai se perguntar, mesmo que ela queira apenas visualizar, mas ela vai querer saber quem é seu pai, quem é sua mãe. Outro dia eu ouvi a história de um homem que foi criado por uma outra família. E já adulto, já com a família constituída, ele conseguiu descobrir que em algum lugar do Brasil havia uma mulher, e esta mulher, ela era a sua irmã. Ela tinha possibilidade de ser sua irmã. Mais do que rapidamente, ele foi para lá. E que alegria não foi para ele ao constatar que ali estava sua irmã sanguínea. Depois de anos e anos, sem sequer saber da existência um do outro, quando eles se encontram, eles passam a se relacionar como se eles estivessem vivido a vida inteira juntos, um ao lado do outro. Os gostos, a maneira de agir, sabe, muitas características peculiares, que não tinha como não dizer que eles eram irmãos. Unidade. Nós fomos criados para viver em unidade. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Você tem vivido em unidade? Você valoriza a unidade familiar? Quando você viaja, você tem costume de procurar, mesmo à distância, estar perto daqueles a quem você ama? Você sabe que hoje tem muitas maneiras de estar perto. A minha mãe, ela tem 80 e poucos anos. E de alguma maneira o meu irmão comprou para ela um telefone, instalou o WhatsApp e ensinou para ela a fazer chamada de vídeo. E você não imagina como às vezes eu estou por aí dirigindo, andando, visitando as pessoas, e de repente o telefone toca e é minha mãe querendo conversar comigo através de uma chamada de vídeo. Ela diz assim: meu filho, agora eu estou te vendo. Agora eu estou te vendo. O que é isso? Mesmo distante, você faz de tudo para estar perto. Sabe, queridos, às vezes nós não valorizamos isso. E às vezes a vida vai seguindo e nós nos tornamos indiferentes à presença uns dos outros. E nós nos tornamos irrelevantes um para o outro. E a vida vai seguindo e de repente você se torna um desconhecido dentro da sua própria casa. Por quê? Porque não está valorizando o viver em unidade. Mas o texto aqui ainda nos diz algo mais. Se nós observarmos o verso 27, aliás, o verso 28, diz assim: e Deus os abençoou, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Aqui nós temos a bênção de Deus sobre este casal, e por extensão, a bênção de Deus para cada família, para cada casal. Veja que interessante, a bênção de Deus, ela vai aparecer em 3 momentos no relato da criação. O primeiro momento, um dos momentos, é o capítulo 2, o verso 3, onde diz assim: e abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Veja, neste instante, Deus está abençoando o dia de sábado.
um dia de descanso físico, mas também espiritual. A irmã White, quando fala sobre esta bênção, sobre como viver esta bênção no contexto familiar, ela dá alguns conselhos. E se você quiser, você pode olhar com calma lá no Testemunhos Seletos, volume 3, no capítulo 2, onde ela diz assim, que o sábado deveria ser guardado, o seu preparo para a sua guarda já deveria começar no início da semana. Ela diz ainda que nós não deveríamos deixar para o sábado trabalhos que devem ser feitos durante a semana. Ela também diz que refeições deveriam ser preparadas de forma simples e, tanto quanto possível, deveriam ser preparadas com antecedência. Um outro conselho que ela nos dá também sobre esse dia abençoado, que deveríamos abrir mão de coisas que possam nos desviar, que possam desviar a nossa atenção desse dia sagrado. Interessante que ela usa uma expressão quando ela comenta isso. Ela diz assim, que não deveria haver jornais e revistas espalhados sobre a mesa. Eu fico pensando se ela escrevesse nos dias atuais, onde a gente não tem mais esse negócio de jornais e revistas, né? Como antes. O que ela escreveria? Já parou para pensar? O que ela diria? Sim? Não é interessante? Eu li isso aqui e fiquei me perguntando, sabe? Fiquei refletindo. Mas ela também dá um outro conselho. Ela diz que a família, cada membro individual, ele deve ter uma roupa especial para ir à casa de Deus nesse dia. Olha que interessante. E diz mais, que a família deve se reunir para realizar o culto da entrada do sábado, que toda divergência deve ser posta de lado, que na manhã de sábado a família deve acordar cedo para se preparar e chegar no horário apropriado para a escola sabatina, que a família também deve aproveitar a tarde de sábado, não apenas para estar dormindo, mas para realizar algo que seja de benefício para a unidade familiar e também para o andamento da obra do Senhor. Então, aqui está a bênção que Deus ele concede sobre o dia e sábado. Talvez você está pensando assim, o que é que tem a ver isso com a família? O que é que tem a ver isso com o casal? Se nós olharmos direitinho, cada uma das bênçãos que aparecem em Gênesis 1 e 2, elas estão conectadas à família. É este o dia quando nós mais temos condições de estar junto dos nossos queridos, ou que deveríamos ter mais condições de estar junto dos nossos queridos. Mas a bênção de Deus, ela vai também aparecer em um outro momento. Ela vai aparecer quando o Senhor, ele fala da multiplicação dos animais, lá no verso 22 do capítulo 1. Lá diz assim, sede fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra. Aqui a irmã White comentando este momento, ela diz assim, estes não podem compreender ou reconhecer a soberania de Deus, todavia, falando dos animais, foram feitos com a capacidade de amar e servir a quem? Ao homem. Então veja, a bênção que Deus confere aos animais, Ele confere para que estas criaturas pudessem estar junto do homem, amando, estando ali ao seu lado. E eu acho que aqui a figura do cachorrinho, né, irmão João? Do gato, né? Irmão João tem alguns bichinhos ali, né? E aqui na igreja também tem um. Como é o nome dele? Frajola. O Frajola é famoso, hein? De vez em quando eu vejo lá no grupo da igreja alguém preocupado com a comida do Frajola. Você já percebeu como os animais eles conseguem expressar um carinho, um amor, uma sensibilidade, algo extraordinário, algo puro? Lá em casa tem duas. Às vezes eu me encho porque elas estão ali fazendo bagunça e dá vontade de botar elas para fora.
mas aí vem aquele bichinho, olha para você assim, e aí você já muda de ideia. Bem, mas a bênção de Deus, ela aparece sobre o matrimônio, sobre o sábado, sobre a multiplicação, sobre os animais, mas também sobre o matrimônio. A bênção do Criador dizia respeito, primeiramente, à propagação e perpetuação da espécie. Aqui, falando sobre Gênesis 1, 28, alguns comentaristas bíblicos, eles entendem que a comissão divina indica que a reprodução dos seres humanos, ela não deveria continuar interminavelmente, mas devia cessar quando a terra estivesse cheia de pessoas e de animais. Você entendeu esse ponto? Às vezes, conversando sobre esse assunto com algumas pessoas, eu escuto o seguinte: olha, é preciso ter filhos, e é preciso ter muitos filhos. Embora a família moderna, como nós vimos no início, ela já não vai mais tanto nessa direção. Mas sabe, queridos, eu fico pensando, e isso aqui é uma questão minha, que nós hoje já estamos num momento aonde você deve pensar 2 ou 3 vezes antes de colocar uma criança no mundo. E vou um pouco além, e isso é opinião minha. Eu acho que talvez nós já estejamos vivendo num momento da história aonde é positivo você pensar em não ter filho. Isso é opinião minha. Porque, irmãos, eu trabalho com essa opinião. Você não precisa ir longe, é só você olhar ao seu redor. Nunca tivemos tanta capacidade de prover aos filhos alimento, escola. Nunca tivemos tantos recursos para formar no contexto educacional, mas nunca tivemos tanta dificuldade para formar no contexto de caráter. Nunca estivemos num momento da história tão complicado para você formar o caráter de uma criança, como nos dias que nós estamos vivendo. Você não precisa concordar comigo, mas você pode refletir sobre este assunto. Sabe, queridos, ainda aqui, quando o Senhor ele diz assim, sede fecundos, é impossível, como família, nós não pontuarmos aqui o papel da sexualidade no contexto do casal. E sabe, queridos, eu queria rapidamente lembrar aqui quais são as funções do sexo dentro da Bíblia, ou no contexto bíblico. Em primeira instância, procriação, gerar outros, gerar filhos, procriação. Em segunda instância, gerar também prazer, um canal para trazer ao homem a bênção do prazer da sexualidade. Você vai verificar isso, por exemplo, através da leitura de um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que está lá em 1 Coríntios, deixa eu olhar aqui onde eu anotei. Aliás, em Provérbios, capítulo 5, versos 18 e 19. Há outros textos que dão esse amparo, mas esse aqui é um texto bem interessante. E a terceira função do sexo no contexto do casal tem a ver com a questão do companheirismo. Companheirismo. Queridos, a união, a unidade emocional que resulta de um casal que se relaciona sexualmente, é algo que, ainda que seja separado, mas vai deixar marcas profundas. Se esta unidade, ela ocorreu conforme o Senhor planejou, a separação, ela vai acontecer, mas ela deixará marcas profundas. Porque esta é uma das funções, gerar companheirismo. O capítulo 2, o verso 24, capítulo 2, o verso 24, diz assim: por isso,
o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa palavra aqui, unir, ela acontece no contexto da conjunção carnal. E essa palavra, ela no hebraico, é como se fosse uma palavra que nós usamos para uma massa de cimento ou uma massa de pão. É o que você precisa para fazer uma massa de pão. O que a gente precisa? O que precisa? Trigo, ovos, que mais? Fermento, água. E aí você junta tudo isso, mexe, deixa lá, cresce. Se alguém chegar para você e disser assim: Marcelo, separa tudo isso. Quero água aqui, quero trigo ali. Tem como? Esse é o sentido da palavra unir. Você pode separar? Pode. Mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Entende? Nunca mais vai ser a mesma coisa. É por isso que a palavra de Deus, ela é tão enfática em aconselhar que os casais só se relacionem sexualmente após o casamento. E a palavra de Deus, ela também é muito enfática a colocar o divórcio como a última das últimas alternativas. Por causa de quê? Pensando nas consequências que isso deixa, nas marcas que isto deixa. Queridos, Deus celebrou o primeiro casamento, diz a irmã White. Assim, esta instituição tem como seu originador o Criador do universo. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das duas instituições que depois da queda, Adão trouxe consigo além das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Isso está no Patriarcas e Profetas, na página 45. A bênção de Deus, ela vista no relato da criação, ela tem como finalidade levar o homem a estar em harmonia com três coisas. Primeiro, com a natureza, e isto através da figura dos animais, com Deus, e isto através da figura do sábado, e com a família, isto através do uso da expressão unir. Então, a bênção de Deus, ela abarca todo o conjunto daquilo que tem que ver com a formação do homem, com a formação do casal, com a formação da família. E eu concluo esta reflexão com algumas perguntas. Você tem conseguido viver essas bênçãos no seu lar? Você tem conseguido viver essas bênçãos no seu relacionamento conjugal? Você tem conseguido estar perto do seu cônjuge? Ou você já está longe dele e ainda não percebeu? Você tem conseguido estar ligado a seus filhos e seus filhos ligados a você? Ou você não é o melhor amigo dos seus filhos? Ou o melhor amigo de seus filhos são aqueles que estão lá fora? Deus não criou para que fosse assim. Deus criou para que houvesse uma intimidade no relacionamento de pais e filhos, assim como também uma intimidade real e profunda entre os cônjuges. Sabe, querido, uma outra pergunta: o seu modelo de família é o modelo divino ou é aquele definido pela sociedade atual, que não necessariamente pode ser o modelo bíblico? Sabe, queridos, a palavra de Deus é um manual extraordinário. E ela nos mostra não apenas como instituir um lar, mas ela nos mostra também como ter um lar feliz, um lar estruturado. E aqui eu volto na imagem que a irmã Luziane usou no início. Um lar estruturado, um ambiente conjugal estruturado, não necessariamente é aquele que não passa por tempestades, mas é exatamente aquele que consegue estar ali, conectado, junto, especialmente em meio às turbulências e às ventanias da vida.
A família é onde nós recarregamos as nossas energias. A família é onde a gente recarrega as nossas forças emocionais. Se nós não sentimos saudade de casa quando o dia termina, alguma coisa está errado. E é por isso que a palavra de Deus, ela nos chama a fazer essa reflexão daquilo que é o plano de Deus para o ambiente familiar. Você quer essa bênção na sua casa? Você deseja essa bênção na sua família? Sim ou não? Então eu quero convidar você a ficar em pé para nós falarmos com Deus e pedir essa bênção. Amado Senhor, ajude-nos para que aquilo que o Senhor nos ensinou esta noite seja uma realidade no nosso lar. Ajude-nos, ó Deus, para que tenhamos lares aonde a Tua presença é sentida, aonde existe harmonia, aonde existe carinho sincero, aonde existe preocupação genuína e verdadeira com aqueles que estão ao nosso redor. Querido Deus, neste mundo tão controverso, nos dê forças, Pai, para manter a nossa família protegida de todas as influências do mundo e do mal, para que a nossa família, Senhor, ela seja para a glória do Teu nome. Abençoe a cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém.